Fala pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Welto, sou consultor de investimentos CVM e hoje vamos comentar sobre esse fundo aqui, que é o fundo XPLG 11, o XPlog, que é um fundo de logística, concentrando ali em galpões logísticos, espalhado, mais concentrado em São Paulo, mas tem alguns também em outros estados, tá? Então vamos conversar aqui. Esse fundo tem um pouco mais de 300 mil cotistas, é bem conhecido também. Então vamos lá ver como é que foi esse relatório aí que a XP divulgou, tá? Então a divulgação foi dia 9/4. Então tá bem atualizado aí, tô gravando hoje dia 27/4. Começando aqui, ele começou uns comentários aqui em relação à distribuição, tá? E aí veio com uma informação interessante, que é em relação à movimentação de locatários. Ocorreram os seguintes eventos. O grupo VIP encerrou a locação temporária do módulo 1 do especulativo Cajamar, com área total de 15.049 metros quadrados, e a Volo substituiu o contrato de locação temporária por um contrato definitivo sobre 1.461 metros quadrados no SBP. Com isso, o fundo encerrou o mês de março com 5,2% de vacância física, tá? Lembrando que vacância é o espaço que está disponível para alocação. Então, uma vacância de 5,2 baixa, bem tranquila, tá? E aí convocou uma Assembleia Geral para fazer a aprovação de contas. Então, o fundo começou em junho de 2018, então são aí 7 anos já. O código de negociação, patrimônio líquido de 3,3 bi, um belo patrimônio, tá? O número de cotistas é 341.920. Quem que é o gestor, tá? E quem que é o administrador. Então, o gestor ele fica responsável ali por fazer a questão da gestão do portfólio, tá? E o administrador, toda a parte que é administrativo, então, por exemplo, gerar relatório, a questão de distribuir os dividendos, fazer informes e assim por diante, tá? Então, a gestão mesmo ali, ó, compra e vende imóveis, fica com a questão do gestor. Aí a taxa de administração de 0,95 a 0,75, tá? Taxa de performance 20% do que exceder o benchmark. Lembrando o que é o benchmark? É o índice de referência, ó, a gente vai tentar buscar essa rentabilidade aqui. E o benchmark é IPCA mais 6. A maioria dos fundos são IPCA mais 6, né? Percebi isso aí. Beleza, vamos aqui para o DRE. Então, março de 2025, então teve a receita de 33,4 quase milhões de reais. Veio da receita de locação dos imóveis, 20,6 milhões. Lucros imobiliários de 10,5 milhões. Ou seja, essa questão lucros imobiliários seria uma compra, uma venda, então um ganho ali sobre uma operação de venda de imóveis, tá? Rendimentos de fundos imobiliários, 530 mil, tá? E receitas de LCI e renda fixa, 1.600.000. Tivemos as despesas de 4.096.000, então despesas imobiliárias, despesas operacionais, tá? Então a despesa com manutenção, despesa com o operacional do fundo, funcionários e assim por diante, taxa de administração. E aí teve aí um resultado base de 29,3 milhões e aí distribuiu 25,5 milhões, então distribuiu pouco menos. Lembrando que um fundo imobiliário tem como a regra, né, distribuir 95% da relação do fluxo de caixa, tá, ali, entre entradas e saídas no semestre. Então, geralmente, ali no mês de junho e dezembro, os fundos ajustam isso. Paguei menos do que eu deveria, então vou lá e ajusto isso, tá? Por isso que nesses 2 meses são os meses que tem uma distribuição um pouco maior do que os outros meses. E aí teve então uma distribuição de 0,82 centavos por cotas. Aqui ele mostra a relação de distribuição ao longo
dos meses, tá? Então ficou ali 0,78, 0,68, né? Então chegando aqui a 0,82. A evolução da cota e volume médio de negociação, então como que foi o volume de negociações, tá? Aqui é o valor da cota patrimonial, então o valor patrimonial da cota e o valor de mercado. Presença em pregões 100%, ou seja, teve negociações todos os dias, né? Isso daqui, por que colocam no relatório, né? Porque no começo não tinha, não era todo dia que tinha negociação, não tinha tanta procura. Então, foi hoje praticamente a maioria tem essa presença de pregões, mas eles acabam colocando isso, tá? Então, o valor, a liquidez média, tá? Ou seja, quanto que foi negociado ali por dia, em torno de 3,5 milhões. Para nós, meros mortais, tá ótimo, você consegue entrar e sair tranquilamente do fundo, tá bom? E aí ele trouxe aqui o valor patrimonial por cota em março de 2025, 106,77. Tá? O que é o valor patrimonial? É pegar o valor realmente do patrimônio. Então, há uma empresa que vai lá, avalia os imóveis, baseado na região, baseado ali no tamanho do imóvel, assim por diante. Faz o conjunto do patrimônio, mais os investimentos, e aí chega ali num total de patrimônio dividido por número de cotas, chegamos aí no valor patrimonial por cota, tá? E o valor de mercado é o valor que realmente você vê ali sendo negociado na bolsa de valores. Então tá, quando foi feito esse relatório, estava 97,80. Vamos ver quanto tá hoje? Então, XPLG 11. Então tá 102,95. Tá? Então se a gente for fazer uma relação, 102,95 dividido pelo valor patrimonial por cota, 106,77. 106,77. Então a gente vai ter um PVP, tá? Que é um indicador para ver se ele está barato ou caro, tá? Então o nosso valor de referência é 1, abaixo de 1 tá barato, acima de 1 tá caro, tá? Lembrando que eu não levo isso em consideração, mas o mercado usa isso bastante, então tá 0,96. Aí ele traz uma comparação, tá, entre o IFIX. O IFIX é uma carteira dos maiores fundos imobiliários da bolsa, tá? Uma carteira fictícia, bem parecido com o Ibovespa. E aí onde que ele trouxe um retorno bem próximo junto do IFIX. Agora, em relação ao portfólio, tá? Então, 92% do portfólio está em imóveis, 2% apenas em cotas de fundo imobiliário e 6% em aplicações financeiras. Tipologia dos contratos. Então, 47% é típico, 53% atípico. Típico segue a lei do inquilinato, tá? Então, é um contrato perante o inquilino mais flexível, tá? E atípico é quando eles quando eles começam a negociar fora ali da lei do inquilinato. Então, por exemplo, o tipo de tempo de contrato, a questão da multa, a questão do reajuste. Então, quando foge da lei do inquilinato, então vira um contrato atípico. Geralmente, esse contrato atípico, ele tende a dar uma segurança a mais para o fundo imobiliário, tá bom? Aí ele mostra quem são os locatários, então 51% são outros, depois a gente tem Via Varejo, B2W, Mobile, Mercado Livre, tá? Renner, Leroy. Cara, esse setor de logística é um setor que eu gosto muito. Por quê? Porque eu vejo que tá crescendo muito e tem muito a crescer. Eu comecei a comprar na internet em 2005. Olha só, justamente no Mercado Livre. Foi a primeira compra que eu fiz. E cara, o Mercado Livre era uma bagunça, porque você tinha lá
as empresas vendendo, só que era assim, você fazia a compra, aí você tinha que fazer um TED para a pessoa ou passar no cartão de crédito. Não tinha segurança nenhuma. A maioria era golpe. Era bem complicado mesmo isso. E o tempo de entrega era 2 semanas, pelo menos, de 2 semanas a um mês para entregar. E eu lembro que com o tempo, né, foi melhorando, e aí eles começaram a entregar em uma semana. Eu até conversei com meu pai, falei, pai, que rápido, vai entregar em uma semana. E hoje, o que acontece? O Mercado Livre, ele trouxe para o nosso país aqui, é algo que já acontecia nos Estados Unidos, mas a questão do tempo de entrega. Então, hoje o Mercado Livre ele tem um tempo de entrega assim impressionante. Junto, por exemplo, com a Amazon, com Magazine Luiza. Mas eu acho que quem foi a pioneira assim mesmo foi o Mercado Livre. Então, você tinha a questão, tem a questão do full, que você compra hoje, entrega amanhã. Eu já comprei, juro pra vocês, 11 horas da manhã entregou às 3 da tarde. É assim, algo surpreendente. E isso daí, ele começa a influenciar quando você vai comprar pela internet. Então, hoje eu acabo comprando mais no Mercado Livre, na Amazon, por causa do tempo de entrega. E, e os outros e-commerce têm que começar a acompanhar isso, tá? Sendo assim, essas empresas precisam cada vez mais de galpões logísticos bem localizados para conseguir fazer esse tempo de entrega ser cada vez menor, tá? Então, por isso que eu gosto bastante do setor. É um setor que tem demanda e vai crescer muito mais, tá? A gente vai ver até aqui aonde que está a distribuição. Você vai ver que ainda nós tem o Brasil inteiro ainda para crescer. Então, o setor de atuação dos locatários, tá? A maioria é varejista, tá? Tem material de construção, logística, entre outros. Atualizações dos contratos, tá? Seria o reajuste. Então, quais são os meses dos reajustes, como que vai ser, tá? Revisional dos contratos. Então, os contratos típicos tem revisional a cada 3 anos, ou seja, vamos sentar e vamos conversar? Será que o preço que está sendo cobrado por vocês é condizente ou não? Tá? Então eu tenho essa conversa, essa revisional. Vencimento dos contratos, então a maior parte, 46% está lá para depois de 2029. Esse WALT aqui, eu acho que é o WALT que fala, tá? É o tempo médio dos contratos, então tá 5,3. Evolução da vacância físicas, então até teve um aumento aqui, né? A gente viu que no ano passado, né, tinha uma vacância menor, mas 5,2 eu ainda considero baixa, tá? Então, composição física da carteira, quem tem as porcentagens, a distribuição no país, tá? Então, a maior parte está em São Paulo, 49%. Tem no Rio de Janeiro, tem no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tá? Minas Gerais, Pernambuco. Então você percebe que o Sudeste está muito bem atendido, mas a gente tem que crescer ainda pro Nordeste, pro Centro-Oeste, pro Norte. Então é por isso que eu falo que é um setor que tende ainda a crescer, tá? Número de condomínios 18, número de locatários 70. Cara, isso aqui, quando eu comparo, por exemplo, pô, eu vou investir num imóvel físico, um imóvel físico, para ter um inquilino, sendo que eu posso ter um fundo com 70. A diferença, sabe o que acontece? Porque muita gente ainda prefere ter um imóvel, porque o imóvel não tem um home broker. O cara não vê a cotação variando ali. Por isso que as pessoas preferem imóvel físico. Porque no fundo imobiliário tem cotação todo dia, existe variação de preço, né? Então tem expectativa de taxa de juros, tem a questão políticas, então isso influencia. É lógico que no fundo imobiliário é menos do que nas ações, mas isso acaba afastando um pouco as pessoas. Mas quando as pessoas param para analisar, os fundos imobiliários, na minha opinião, são melhores que você investir em imóvel físico, tá? E aqui
realmente os imóveis, tá? Então os galpões logísticos espalhados aqui para aqueles estados que estão lá em cima, tá? Então são galpões novos até, bem interessantes. E aqui cada locatário, quanto que ele tem ali de aluguel, qual é o tipo de contrato, tá? Então, bem legal, o indexador que é o reajuste, o vencimento do contrato, então eles traz bem detalhados aqui. Depois a gente tem aqui contas a pagar. Então eles têm provavelmente uma parcela aqui de um imóvel que eles adquiriram, tá? Qual que é o indexador, data de início, prazo de 15 anos, o CRI, né, que eu venho sempre falando da alavancagem, né? Então você pega um pacote de contratos de aluguéis e joga isso para o mercado para receber a presente, paga uma taxa de juros por isso, para investir em outras coisas, né? Dando tudo certo, isso traz um retorno para o cotista. Dando errado, vai trazer um belo prejuízo também. Por isso que a gente avalia a questão da alavancagem, que eu vou ver daqui a pouco ali no informe mensal como que tá ou não essa alavancagem. Aí eles trazem aqui um cronograma de desembolso, é bem legal. Esse mesmo administrador, ele fez isso com o XPML, que é um fundo de shopping, e eu fiz um vídeo, tá? Então entra aqui no meu canal e veja esse vídeo, porque é bem interessante, porque aqui a gente consegue ver que o fundo tem 342 milhões em caixa, ele vai ter uns desembolso, tá? Vai entrar umas coisas, mas ele vai finalizar o ano com 228 milhões de reais. Ou seja, ele vai ter o desembolso, mas não vai precisar fazer uma operação de venda de algum fundo imobiliário, tal, diferente do que vai estar acontecendo com o XPML 11 lá. Então é bem interessante você ver esse vídeo, depois entra no meu canal e ver esse vídeo do GFI de Shoppings, porque ele tá num cenário diferente, tá? Então é bem legal ver isso também. Bom, enfim, encerrou, tá? Vamos ver a questão da alavancagem. Então eu peguei um informe aqui também de março. A gente tem aqui os ativos, tá? Então quanto que tem de ativo realmente? Então você já pega tudo que ele tem, imóveis, investimentos, caixa, tá? Então tem 3,7 bi de reais, patrimônio líquido de 3,3, ou seja, pega os ativos menos as dívidas, quanto que eu tenho realmente de patrimônio líquido, tá? 3,3. E aí, como é que eu faço para avaliar a alavancagem? Eu venho aqui e vejo se tem obrigações por securitizações e recebíveis. Então a gente tem 196 milhões. E aqui ele tem também outros valores a pagar que ele não colocou o que é, tá? Mas é 203 milhões. Somando aqui vai dar em torno de 400 milhões. Então 400 milhões. Então 0,4 dividido por patrimônio líquido, que é de 3 ponto, cadê aqui? Patrimônio líquido é de 3,3. Então dividido por 3,3. Então a gente tem aí 12% de alavancagem, tá? O que é, como que eu analiso uma alavancagem, tá? Lembrando que é a minha metodologia e como que eu analiso. De 0 a 10%, saudável, tranquilo. De 10 a 30, sinalzinho de alerta, beleza? Vamos avaliar todo o cenário, analisar aquele fluxo de pagamentos que ele mostrou aí, analisar imóveis, contratos e assim por diante. Acima de 30% eu já não invisto, acho que é muito arriscado. Tá com 12%, então tá tranquilo, tá muito próximo de 10%, tá? Então não tem que se preocupar aqui com a alavancagem, beleza? Então, finalizando aqui essa avaliação desse relatório, um fundo bem interessante, tá? Então é um fundo que eu recomendo. Lembrando, não é uma recomendação assim de compra ou de venda, tá? Eu recomendo baseado nas minhas análises. Então, se você quiser investir, pode ser uma das opções. Então, você estuda um pouco mais sobre isso. Se tiver dificuldade de montar uma carteira de fundo imobiliário,
me chama lá no Instagram, marca uma consultoria comigo, que aí eu posso te ajudar a montar uma carteira baseado no seu perfil, baseado nos seus objetivos e baseado naquilo que você precisa nos seus investimentos, tá? Então, é isso. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e até a próxima.